Olá, eu sou Macorati e nesta videoaula eu vou continuar o curso de C Sharp básico, desta vez falando de conversão de tipos. A linguagem C Sharp é uma linguagem tipada, estaticamente tipada. O que isso significa? Significa que depois que você declarar uma variável, definindo um tipo para ela, você não pode declará-la novamente ou usá-la para armazenar valores de um tipo para o qual ela não foi definida, a não ser que esse tipo seja conversível para o tipo da variável. Então, se eu declarar uma variável x como int, eu não posso atribuir uma string a esse valor, porque ela foi definida como int. O compilador vai reclamar mostrando uma mensagem cannot implicitly convert type string to int. Essa mensagem vai variar conforme o tipo que você for tentar converter. Tá? Desde que a conversão não seja possível, o compilador vai dar essa mensagem de erro. Bom, se é assim, como que eu faço para copiar ou então copiar eu estou trabalhando com um valor inteiro e eu preciso copiar esse valor com um método que foi definido para receber um double. Eu tenho que converter. Ou então, se eu precisar atribuir uma variável de classe a uma variável do tipo de interface, quando eu estou falando de um tipo definido pelo usuário. Então, nesses casos, quando eu preciso converter, né, e todos esses tipos de conversão são chamadas conversões de tipo. Então, na linguagem C Sharp, eu posso trabalhar com as seguintes conversões. As conversões implícitas são aquelas que o compilador ele faz implicitamente. Não é exigida nenhuma sintaxe especial e ele é transparente para o usuário. Isso ocorre toda vez que a conversão for feita de um tipo menor para um tipo maior. Ou se eu quiser converter, fazer uma conversão de um tipo de uma classe derivada para uma classe base. Nesse caso, a conversão é implícita. Então, se eu quiser converter um int para um long, um short para um int, eu posso fazer isso diretamente, o compilador vai fazer, não vai reclamar. Então, isso é o que nós chamamos de conversões implícitas. Outro tipo de conversão de tipos são as conversões explícitas, ou casts, ou uma conversão forçada. Nesse caso, eu sou obrigado a usar um operador de conversão. E a conversão ela é necessária quando as informações podem ser perdidas. Ou seja, eu estou tentando converter de um tipo que tem um tipo de dado maior para um menor, tá? Um double para o int. Ou seja, de uma precisão maior por uma precisão, onde vai ocorrer risco de perda de dados, ou vai ocorrer arredondamento, ou vai ocorrer truncamento de informação. Nesse caso, eu tenho que fazer uma conversão forçada, porque se eu tentar converter implicitamente, o compilador vai dar a mensagem de erro que deu aqui. Então, vamos ilustrar isso. Vou abrir aqui o Visual C Sharp 2010 Express Edition, vou dar um New Project, Console e Application, e vou criar uma solução. Curso C Sharp conversão de tipo. Bom, então, quando eu defino uma variável, por exemplo, a variável int i igual a 10. Essa variável ela não está sendo usada, mas ela foi declarada e atribuída um valor. Se eu tentar fazer isso aqui, ó, i igual Macorati,
Ó, o compilador ele já está reclamando. Ele fala que eu não posso converter implicitamente o tipo string para um tipo int. Por quê? Eu declarei ela como int. Então, eu tenho que respeitar. Se eu quiser mudar o valor para um valor que pertence a outro tipo, eu tenho que usar a conversão. Então, a conversão implícita, como eu já mencionei, ela ocorre de uma maneira transparente. Toda vez que eu for converter um tipo de dado, por exemplo, eu tenho um int i é igual a double d. Pronto. Ó, eu atribuí o valor que é a variável i, que é do tipo int, para uma variável d, que é do tipo double. Como essa conversão ela envolve um tipo menor com um tipo maior, menor precisão para maior precisão, eu não vou perder dados. Então, o compilador vai fazer isso implicitamente e não vai reclamar. Ok? Olha aqui, ó. Esqueci do console write line. Read key, né? Então isso aqui, vou salvar. Olha lá, eu converti o int para double, não houve perda de precisão, nem nada, né? Da mesma forma, eu posso fazer com as demais variáveis. Então, olha, aqui no final, eu vou mostrar agora, eu tenho uma tabela de conversões implícitas. Então, essa tabela mostra, olha, eu posso converter um sbyte com short, com int, com long, com float, com double, com decimal. Vamos pegar um int. Um int eu posso converter com long, com float, com double ou decimal. Toda vez que eu for converter um valor de uma variável definida como inteiro para qualquer um desses valores, isso ocorre implicitamente, eu não preciso me preocupar. Tá? Agora, o inverso não é verdadeiro, né? Se eu for converter de um int para short, eu tenho que fazer uma conversão explícita. Então, no caso das conversões implícitas, eu creio que não há muitos problemas, né? Então vamos nas conversões explícitas. Nesse caso, ocorre quando, por exemplo, double, vamos definir uma variável double, e aqui, ó, uma variável int i1. Se eu tentar converter ela para double, o compilador vai reclamar, falando que não pode converter de double para int. Então eu vou ter que, nesse caso, fazer o que eu chamei aqui de um cast, tá? E como que eu faço isso? Nesses casos específicos, eu coloco na frente da variável o tipo para qual eu quero fazer a conversão. D1 é double, eu quero converter D1 para int, então eu coloco entre parênteses o tipo para o qual eu quero converter, que é int. Então, nesse caso, ele vai mostrar aqui o resultado. Eu vou comentar aqui para não ficar exibindo essa mensagem na tela. Então, eu tenho uma variável double, né, definida com um valor, e uma variável int, que eu estou atribuindo, que eu estou fazendo uma conversão de um double para um int. Isso, como em tempo de execução o compilador, em tempo de compilação o compilador ele vai reclamar, eu estou usando um cast, que é uma conversão forçada. Naturalmente, quando isso vai ocorrer, ele vai perder precisão, né?
int D1. Também não vai perder tanta precisão assim, né? Variável int e 1D1. Na verdade, aqui é I1, que é o que foi convertido, né? Pronto. Então, olha aqui, a minha variável double era 123,587. Quando eu converti ela para int usando um cast, uma conversão forçada, ele converteu, mas houve uma perda de precisão, tá? A parte decimal não foi aproveitada, porque a variável I1 é inteira, só pode armazenar inteiros. Então, durante a conversão, eu tenho que ter consciência de que eu vou perder precisão, vou perder informações. Então eu estou forçando o compilador, eu tenho que estar bem consciente disso. Bom, aqui eu também tenho uma tabela, né, de conversões aqui, conversões explícitas. Então olha aqui, ó, o int, né, de um int para qual é um desses valores, ok? Então aqui eu dou um exemplo, né? Eu estou fazendo um cast e tal. Bom, mas é claro que as conversões não se restringem a isso, né? Eu tenho também, deixa eu falar do outro tipo de conversão aqui. As conversões definidas pelo usuário. Elas são realizadas por métodos especiais, que nós vamos ver a seguir, que você pode definir para permitir conversões explícitas ou implícitas entre tipos customizados. E eu tenho também conversões de classes auxiliares, né? Converter de tipos de dados não compatíveis, como por exemplo, inteiros e objetos System Datetime. Bom, então, o tipo de conversão implícita é simples. O tipo de conversão explícita, eu apenas tenho que definir. Se eu definir um decimal aqui, ó, opa, decimal double. Então, ó, aqui eu estou fazendo uma conversão explícita de um int, de um double para um int, de um double para um decimal, né? E assim sucessivamente. Agora, vamos ver um tipo de conversão que é muito utilizado quando eu quero converter strings, tá? Então, quando eu quero converter strings, realmente eu tenho que usar um método especial. Então, quando eu quero converter string para outros valores, posso usar duas funções, a convert, né, e o método to e o tipo para qual eu quero converter. Por exemplo, vamos supor aqui, olha, eu vou pegar um que eu já defini aqui para não ganhar tempo. Então vamos lá. Então, eu tenho uma string, número. Eu defini o valor dela como 2000. Se eu quiser converter essa string para um inteiro, eu uso a função convert_to. Então, geralmente eu faço assim, ó. Então, eu estou definindo um valor int v igual. Eu dou o nome da classe, convert. Quando eu clico aqui, ó, ele me dá acesso a todos os métodos. Se eu der um to, olha lá, ó, eu tenho vários tipos para o qual eu posso converter. Como eu quero converter para int, eu vou aqui int 32. E aqui eu coloco
a string que eu quero converter, tá? Foi isso que eu fiz aqui, ó, no valor 1. E da mesma forma eu faço para short, só que aqui, eu vou usar sempre a mesma classe, né, convert, e o método é toInt, toDouble, toInt16, toDateTime, né? Naturalmente que se eu tentar converter o número 2000 para uma data e hora, vai ocorrer uma exceção, porque o formato aqui vai estar inválido, né? Eu tenho que estar pelo menos no formato válido. Então, nesse caso aqui, olha, eu estou convertendo o número, que é, na verdade, uma string, né? Tá vendo? O string é uma sequência de caracteres delimitado por aspas duplas. Então, ó, o 2000 aqui, embora seja um número, ele é uma string. Estou convertendo ele para int, para short e para double. Estou usando a classe convert e o método toInt, toInt16, toDouble, toDateTime. Ok? E aqui eu estou exibindo o resultado. Então vamos ver o resultado. Olha aqui, ó. Então, ó, a string 2000 ficou um inteiro de 2000, um short de 2000, um double com valor 2000. E a data 20 de 10 de 2011, convertido a string, né? Está no formato string para data, converteu na data de 20 de 10 de 2011, 000000, data, hora, minuto e segundo. Certo? Então, a função convert serve para fazer esse tipo de conversão. Outra função que também pode ser usada, e eu vou mostrar aqui para você, é a função parse. Aqui eu tenho o mesmo exemplo, só que aqui, ó, eu estou usando, tá, o método parse. Então, eu defino o tipo, qual que eu quero converter, e uso o método parse. Eu faço assim, ó. Então, eu quero converter para int. Int v igual. Eu quero converter para int, dou um ponto, parse número 1. É assim que eu faço, tá? Aqui é o tipo para o que eu quero converter e aqui é o método parse. Então foi isso que eu fiz aqui, olha. Para inteiro é int parse, para short é short parse, para double é double parse, tá? E para datetime é datetime parse. Em todos eles eu estou convertendo string para um desses tipos aqui. Aqui o resultado vai ser o mesmo do que obtido no exemplo anterior. Ok? Bom, e se eu quiser converter para string? Ou seja, o caminho inverso, porque aqui eu estou mostrando como converter de string para qualquer outro tipo de dados. Aí eu posso usar a função convert, ponto, método to e o tipo para o qual eu quero converter. Ou o tipo, o método parse do tipo para o qual eu quero converter. Agora, e se eu quiser converter um inteiro para uma string? Né? Vamos lá. Um inteiro para uma string. É muito simples, muito fácil. Vamos pôr int i igual a 100. String valor igual a i ponto toString. Praticamente toda o tipo tem um método toString. Então no caso aqui, ó, vou mostrar para mostrar que, olha lá, eu tenho um inteiro que era 100, converti para uma string que agora é 100 também, só que é uma string, tá?
O valor, ó, é uma string. Ó, local variável string. Então, o método toString é um método utilizado. Uma outra possibilidade seria eu fazer assim, ó, string valor 2 é igual convert to string. O resultado ia ser o mesmo. Tá? Então, olha lá, o resultado é o mesmo. Então, para mim converter de string para para um tipo inteiro, né? Decimal, double ou tetra-data, eu uso a classe convert, ponto, e um método to correspondente. Ou o tipo de dados para o qual eu quero converter, ponto, um método parse. E o caminho inverso, ou seja, de qualquer um valor para uma string, eu posso usar toString ou convert to string. Ok? Então, para encerrar, eu vou mostrar um exemplo, que aqui eu estou trabalhando com praticamente tipos de valor, né? Tipos primitivos, conversão, embora strings não sejam um tipo primitivo. Assim, conceitualmente falando. Mas, e se eu quiser trabalhar com classes, qual é a conversão permitida? Né? É isso que eu vou mostrar agora. Então, para isso, e para ganhar tempo, eu vou definir uma classe aqui. E essa classe eu chamei de retângulo. Ela tem duas variáveis, x e y, que representam os lados, e tem um método getArea que retorna a área, multiplica os dois lados, que é a área do retângulo. E eu vou criar uma classe derivada, vou até copiar aqui para ganhar tempo, quadrado. O quadrado, tá vendo? A especificação de herança, dois pontos, retângulo, herda de retângulo. Então, você sabe que na herança, a classe quadrado passou a ter acesso a todos os membros da classe retângulo, com exceção do construtor e dos métodos privados, né? E destrutor também. Então, essa classe quadrado, se eu for instanciar, né, ela vai ter acesso a getArea, getPerímetro e as variáveis, os membros x e y. Então, a classe quadrado é herda de retângulo, é uma classe derivada, né? Então, a classe quadrado, nós dizemos que a classe derivada ela é sempre uma especialização da classe base. Ou seja, um quadrado é um tipo de retângulo, tá? Mas um retângulo não é um tipo de quadrado, tá? Então, aqui é uma coisa básica na herança. Então, é isso que eu queria mostrar para você. Quando eu crio uma instância, ó, quadrado, que é igual a new quadrado. Olha aqui, ó, o quadrado, ele está herdando de retângulo, né? Olha lá, eu tenho acesso a getArea, que é da classe base. Esse getHashCode e getString são de object. X e Y, que são os lados, né? E equals é de object. Então, a conversão implícita é possível quando eu faço assim, ó, retângulo, definir um retângulo R é igual que, olha aqui, o compilador não reclamou, eu estou fazendo uma conversão de um quadrado para um retângulo. Isso é possível porque a classe derivada contém tudo, incluindo a classe base. Tá? Agora, e se eu fizesse isso aqui, olha, quadrado, que vou chamar de Q1, né, que eu já defini quadrado, Q1 igual a R, que é um retângulo. Tá, o compilador vai falar assim, olha, que ele não pode converter um retângulo para um quadrado. Tá? Essa conversão aqui, ela não é implícita. Se eu quiser
fazer isso, eu tenho que usar a conversão explícita. Implicitamente ela não ocorre. Então eu tenho que dar um cast aqui, olha, usando o tipo quadrado. Então, aqui eu tenho uma conversão implícita, aqui tem uma conversão explícita. Ou seja, foi o que eu falei aqui, olha. Eu sempre posso converter uma classe derivada numa classe base, mas o contrário não é verdadeiro. É isso que ocorre aqui, olha. Eu tenho uma classe derivada, que é o quadrado, que ela é derivada de retângulo, uma instância dela, né? E eu estou convertendo uma instância da classe derivada na classe base. Tudo bem, isso é possível, porque a classe derivada, ela contém a classe base. Agora, o inverso não é verdadeiro. Se eu definir uma variável do tipo da classe quadrado, eu não posso atribuir um retângulo a um quadrado. Eu tenho que dar um cast, ou seja, uma conversão explícita. Tá? Isso é importante. Vamos ver se temos mais alguma coisa para falar. Então, com isso, eu quis mostrar para você, de maneira bem rápida e resumida, os tipos de conversões que eu tenho, com o qual eu posso me deparar na linguagem C#. Resumindo, conversão implícita quando não há perda de precisão. Geralmente ocorre de uma variável de uma precisão menor para uma maior. Conversão explícita, eu sou obrigado a usar um operador. No caso aqui, conversão implícita também, da classe derivada para a classe base. Conversão explícita, da classe base para a classe derivada. Eu tenho que usar o operador aqui. E no caso das variáveis primitivas, sempre que eu for houver perda de precisão, ou então arredondamento, ou perda de valor, eu tenho que fazer isso explicitamente. Se eu quiser converter uma string para qualquer tipo primitivo, um inteiro, decimal, double, qualquer tipo numérico, né? Posso usar a classe convert e o método to e o tipo para o qual eu quero converter. Ou então o tipo, né, no caso int, e o método parse desse tipo. Double.parse, int.parse, datetime.parse e assim por diante. Ok? Então, com isso, eu creio que você teve uma visão geral aqui das conversões de tipos na linguagem C#. É claro que é uma ponta do iceberg. Então, era isso que eu queria falar nessa videoaula. Até mais.